Paz do Senhor, igreja. Amém. Feliz por estar aqui nesta noite com vocês. Para mim é uma honra. Amém. Quantos creem que Deus está neste lugar? Amém? Hoje é um dia do qual Deus separou, já sabia que estaríamos aqui para falar da palavra dele. Aqueles que estiverem com as suas Bíblias aí, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Quantos acharam? Diga assim, eu achei. Amém. Está escrito assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e quem não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém. Podem se assentar, dando glória a Deus, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Como eu falei, é um motivo de honra, de gratidão de estar aqui, cumprindo mais uma promessa de Deus na minha vida. Sou também da Igreja de Deus no Brasil, lá do Cruzeiro do Sul, no Valparaíso. Então, estava lá, congrego lá há 13 anos junto com o pastor César. Já estive aqui na igreja alguns momentos, fazendo alguns eventos, algumas ações sociais que estava aqui. Ralamos bastante naquela época, mas estamos aí à disposição da igreja sempre que precisar, né? Trouxe essa família linda que está ali, Catarina, o Jorge, minha esposa Lorena, que veio acompanhando também. Mas estar aqui com vocês nesta noite, de fato, cumpre-se mais uma promessa de Deus na minha vida, de levar a palavra do Senhor. Quando falamos que precisamos cuidar de nós mesmos, cuidar do templo, cuidar daquilo que Deus nos deu, é importante saber que não é só a aparência física. Sabemos que estamos num congresso de homens e, claro, a palavra ela é ministrada para os homens, mas as mulheres que estão aqui retenham o que é bom. Aquilo que não for, os irmãos também da igreja, deixa para lá. Mas que a palavra do Senhor seja edificante nesta noite. Quando nós colocamos que o nosso corpo como um lugar sagrado, nós precisamos entender que não se trata apenas de um algo físico. Não se trata apenas da minha aparência. Não se trata apenas do eu vestir bem, do eu me alimentar bem, de tomar banho, ter uma aparência apresentável. Não se trata exclusivamente disso. Mas cuidar do templo significa também estar em paz e deixar que o Espírito Santo habite. Imagine nós, membros desta casa, chegamos aqui e não cuidamos do templo. Imagine que viemos para cá e dia após dia não tem nenhum irmão, não tem ninguém que vá passar o pano, que vá tirar a poeira, que vai arrumar o banco que quebrou, que vai ligar o data show para poder fazer a retroprojeção, que não vai ter ninguém para poder cuidar dos instrumentos. Vocês acreditam que se isso acontece, haverá felicidade no Espírito Santo de estar aqui? Porque nós precisamos cuidar da casa, logo nós também precisamos cuidar do templo que é dele. Foi pago com um bom preço, como a palavra diz. Cristo morreu na cruz por mim, por você, para falar o quê? Este corpo que foi criado desde o Éden, do qual soprou na narina, este templo há de ser meu.
Então nós precisamos cuidar grandemente daquilo que nós simplesmente somos mordomos. Nada mais do que isso. O que eu cuido hoje não é meu, do corpo não é meu, é de Deus. Agora, se a nossa casa está bagunçada, se o nosso templo está bagunçado, haverá possibilidade do Espírito Santo chegar e encontrar paz neste lugar? Não haverá. Então, por que nós deixamos de cuidar daquilo que Deus nos entregou para cuidar? É muito interessante quando a gente entende que o templo, ele muda a forma de viver da pessoa. Acredite vocês, quantos não gostariam de chegar em casa e ter uma casa confortável, um sofá confortável, de ter uma televisão da qual te agrada, de ter coisas da qual te agrada. Mudar o templo significa deixar o Espírito Santo viver também alegre dentro de nós. Significa que ele de fato muda a nossa forma de viver. Ele muda o nosso estilo. Lembre-se, nem todos nós que estamos aqui, eu não conheço todos os irmãos, mas nem todos que estamos aqui nascemos em um lar cristão. Nem sempre nós nascemos com o pai e a mãe ensinando doutrina cristã. Nem sempre isso aconteceu. Existem momentos em que nós chegamos aqui através do Espírito e fomos tocados. E a partir deste momento, o nosso estilo de vida mudou completamente. Se não mudou, então há algo que ainda precisa ser mudado. Porque certamente o Espírito ainda não tomou conta completamente, porque talvez nós não tenhamos nos entregado por inteiro. Talvez o nosso coração ainda existe um pouquinho de mágoa, um pouquinho de rancor, e nós deixamos um pouquinho o quê? O templo com um pouquinho de sujidade. Porque a gente não tem coragem de fato de chegar e falar assim, eu preciso limpar isso daqui. E aí nesse ponto temático do qual é de fato cuidar do templo, é interessante que nós precisamos também cuidar daquilo que Ele nos deu com amor, com retidão, com graça, com verdade. Porque se nós não fazemos isso, estamos sendo relapsos com aquilo que Deus nos deu. E quando nós chegarmos no grande dia, será cobrado também. Fala, olha, eu te dei esta vida e Ele nos deu vida em abundância. Deus, Ele não foi um Deus que chegou e criou a mim e a você para que nós tenhamos sofrimento. Mas pelo contrário, muitas das vezes, fala assim, Senhor, o inimigo mandou uma seta na minha vida, olha para você ver, infartei. Mas aí a gente não para pensar que nós mesmos provocamos grande parte disso. Que nós mesmos provocamos o estresse do dia a dia, a rotina frenética que nós temos, a picanha do churrasco dos varões. Oh, glória a Deus! E aí a gente tende isso como se fala assim, não, mas é só hoje pode. Não, mas é só uma vez. Cuidado, que esses costumes vão se virando hábitos, e os maus hábitos geram de fato a tempestade na nossa vida. O tempo todo nós precisamos conservar o templo de Deus. E como seria isso, com essa conservação? Mas como assim eu vou conservar? De fato, qual é o dia da limpeza da igreja? É na quinta? Então na quinta nós precisamos vir aqui, fazer a limpeza, reorganizar tudo, colocar tudo no seu devido lugar. E qual é o seu tempo de organizar o teu templo, o teu corpo, a tua vida? Mais do que o corpo, a vida. Será que nós temos tirado tempo suficiente para fazer as nossas orações diárias? Ou será que nós só abrimos a Bíblia aos domingos? Será que de fato eu tenho tirado o tempo suficiente para a conservação daquilo que o Espírito Santo habita? Porque é fato que se em algum momento eu vou deixando de lado, em algum momento,
nós vamos abrir essas brechas. E o Espírito Santo vai se afastando. E aí é onde entra o pecado. Aí vem o pecado da gula. Aí eu saio por aquela porta fora, e lá fora ninguém precisa me conhecer, lá fora ninguém conhece, sabe quem eu sou, então eu vou fazer aquilo que o mundo me dá de melhor, as coisas do mundo, porque lá ninguém está vendo, lá o pastor André não está vendo, lá o líder de homens não está vendo, a líder de senhoras não está vendo, então lá eu vou fazer o que eu quero, e eu abro uma brecha tamanha, para que o espírito se afaste, e para que o mal tome conta. E aí nós invertemos toda a polaridade daquilo que Deus nos deu. Falou assim, esse templo eu fiz para que eu pudesse habitar, mas você não tem conservado. Mas aí nós não temos conservado o templo, nem espiritualmente, e nem fisicamente. E isso é catastrófico. Adianta eu cuidar simplesmente do templo de Deus, simplesmente do meu corpo fisicamente, e acredite, pasme, o que mais existe no mundo de hoje são homens que de fato saem para cuidar do corpo e esquece de olhar à volta como um completo bem-estar físico e mental. Eu deixo de vir à igreja para eu poder ir para a academia. Eu deixo de cuidar das atividades que são inerentes ao homem dentro do lar, para eu poder ir para uma academia. É errado ir? Não é. O errado é nós não dosarmos tudo quanto se pode. Porque tudo em excesso, em algum momento, vai te deixar beijar a lona num fracasso. Porque aí você vai largar a sua família, vai largar a sua igreja, porque você simplesmente quer cuidar da aparência. Cuidado com a aparência. Homens, em nome de Jesus, quantos aqui são casados? Levanta a mão. Amém. Cuide daquilo que Deus te deu, a sua família. Cuide daquilo que Deus colocou em suas mãos. Deus te fez como cabeça. Significa que você tem que estar a todo tempo regindo essa orquestra da qual Ele colocou em suas mãos. E você sabe o que mais nós fazemos? E aí, se eu estiver falando a verdade, as mulheres falam assim, amém. Sabe o que mais nós fazemos? Chegamos em um dia de rotina, cansado, frenética do trabalho, exaustivo, sentamos num belo sofá, nem tiramos o sapato. Quando vai tomar o banho assim que chega, deixa a toalha na mesa, na cama, deixa a toalha lá no chão, deixa o sapato jogado na entrada, e a coitada vai lá, meu Deus, deixa eu guardar, oh meu pai, esse homem não muda. É assim, nós deixamos de cuidar das pequenas coisas, que é nossa também, e atribuímos a elas como sacerdote da casa. Aí quando menos se espera, é ela que está tomando a rotina de pagar todas as contas, quando menos se espera, é ela que está indo atrás do botijão de gás para trocar, quando menos se espera, é ela sozinha que está cuidando de todas as tarefas daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Porque Ele colocou-os na nossa, enquanto homens, enquanto sacerdotes do lar, não colocou na mão delas. E mulheres, me perdoem, mas vocês estão assumindo uma responsabilidade que não é de vocês. E aí acaba que vem uma geração de homens fracos, de homens que não têm moral, de homens que não têm ética, de homens que não têm respeito, de homens que não são sacerdotes, são meninos. Vocês, mulheres, casaram com homens, não com filhos. Então não trate esses homens que estão aqui como filhos. Eles não são. Eles têm responsabilidades. E essas responsabilidades são deles. A lâmpada queimou. Mas se eu não trocar, vai ficar uma semana.
Aí, meus amigos, homens, vamos fazer o curso de homem ao máximo. Pastor André, se precisar, nós abrimos uma turma aqui também. Mas aí fica lá uma semana sem trocar, simplesmente por quê? Porque sabe que a mulher vai fazer. Cuidar do templo é bom, mas cuidar de tudo que está em volta do templo. Cuidar de tudo que está ao redor desse templo. É a família, é o emprego, é a casa, é a rotina, é os filhos. Quantas mulheres não educam os filhos sozinhas? Porque os homens se isentam dessa responsabilidade. E aí sabe o que a mulher faz? Mas ele trabalha o dia todo, mas ele está correndo o dia todo. Não, mas eu não vou dar isso aqui não. Mas na hora que o trem pega em casa, aí fala assim, eu vou ligar para o teu pai. Essa rotina não tem que ser assim. Nós, enquanto homens, temos que chegar em casa e de fato perguntar o que foi que aconteceu hoje. Como é que foi a rotina? Mas nós estamos tão no automático para fazer aquilo que nós consideramos que é o suficiente para nós, que aí a gente também não quer cuidar do restante do que está em volta do templo. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês, homens casados que estão aqui. Se você é templo do Espírito e é casado, vocês se tornaram uma só carne, então a esposa de vocês também é responsabilidade, esse templo é responsabilidade de vocês. Não é responsabilidade exclusiva delas. Entendam que vocês têm essa responsabilidade, a conservação daquilo que Deus deu. Deus deu um matrimônio, cuide dele. Deus deu os filhos, cuide dele. Deus deu esta igreja para você como obreiro, como líder, como sacerdote, cuide dela também. Entenda que essa conservação, ela é necessária. Em Neemias 4:6, o povo reconstruiu o muro com dedicação. Sejam dedicados. Sejam dedicados com as coisas de Deus. Sejam dedicados com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Porque vai chegar um dia e Ele vai falar assim, me apresente as suas mãos. Quantos aqui estão preparados para chegar lá e falar assim, Senhor, está aqui as minhas obras. Eu cuidei daquilo que o Senhor me deu. Eu não cuidei, Senhor, somente do templo que o Senhor fez. Eu cuidei também do templo que o Senhor deu lá na minha casa. Cuidei dos templos que eram os meus filhos. Cuidei do meu casamento, cuidei da minha esposa. Cuidei daquilo que o Senhor de fato colocou em minhas mãos. É necessário reconstruir esse muro. É necessário reconstruir com dedicação, como Neemias fez. Em 2 Reis está escrito que, capítulo 22, versículo 5, houve reparo na casa do Senhor, porque estava deteriorada. O templo de vocês, hoje, examine, pois, o homem a si mesmo. Ninguém aqui vai levantar o dedo e acusar e nem cutucar. Examine, pois, o homem a si mesmo. Há deteriorização dentro de vocês? Porque às vezes nós só olhamos para a aparência física. Às vezes, de fato, quando nós chegamos num culto como esse, na mensagem como ela é colocada, outubro rosa, novembro azul, dezembro vermelho, tem cor para tudo quanto é coisa nessa saúde, Senhor Jesus, tem hora que eu até me perco nesse arco-íris, de tanto que tem cor, do tanto que tem temática. Mas, o templo de fato, que somos nós, está deteriorizado? Ou de fato, eu tenho cuidado dele com dedicação? E não é apenas a aparência física, não é apenas o corte de cabelo, a barba, não é apenas mulheres cuidarem da aparência. O que eu digo é, esse templo, lá dentro, existe algo que precisa ser restaurado? Existe algo que nós precisamos modificar? Porque entenda que nós somos realmente como casas, como morada mesmo. Se você está dentro de um ambiente, de um lar, de uma casa, você precisa fazer reparos frequentes. É a grama que precisa podar, é a parede que precisa pintar. São coisas que precisam ser feitas, mas dentro de nós, como que está isso? Será que de fato dentro de nós não há nada para ser consertado? Ou somos extremamente os perfeitos? Será que nós chegamos nessa rotina de chegar e falar assim, Senhor, em mim não habita pecado, porque eu não sou assim. Eu preciso de reparos todos os dias. Todos os dias há a necessidade de um reparo na minha vida. Seja física, seja espiritual, há necessidade. Quem aqui, durante a semana,
não veio preparando, dirigindo, e de repente leva uma fechada, e você fala assim, cego! Quem nunca perdeu num lapso momentâneo a rotina? E aí a gente se exalta. Às vezes nós precisamos corrigir nós. Às vezes a necessidade de colocar a dedicação do conserto está em nós. Mas o que nós mesmos crentes fazemos? Nós cristãos fazemos? Nós gostamos de apontar e julgar. Naquele templo expõe o pecado. Nosso dedo, ele está sempre pronto para uma acusação. Mas a nossa mente nunca está pronta para examinar a nós mesmos. Porque entendam, e eu quero que vocês entendam, e precisam entender, e eu sempre falo, pecado ele é pecado quando ele é exposto, mas quando está quietinho, que só eu sei, e Deus está olhando, não é pecado não, porque ninguém sabe, mas a partir do momento que há uma acusação, há uma exposição, aí a gente olha e fala assim, agora é pecado. Deixa eu falar, não existe isso. Pecado ele nasce a partir do momento que nós pensamos em executar algo que é errado. Ali nós já começamos a pecar, porque ali vem a premeditação, ali vem a organização do que eu vou fazer, de como esconder, de como realizar, de como fazer para que ninguém descubra. Amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, se isso existe, é necessário reconstruir o templo com dedicação, através da palavra, porque nós precisamos a todo tempo estar com a palavra viva em nossas mãos. A todo tempo é ela que salva, é ela que restaura, é ela que muda, é ela que transforma. É a palavra que muda quem nós somos. Provérbios está escrito que sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, para que ele esteja o tempo todo com a paz de Cristo dentro de nós. Para que nós tenhamos sabedoria o tempo todo, para não se exaltar, para não cometer os erros dos quais depois nós vamos nos arrepender. Não adianta, irmãos, pedir unção, se a gente abandona o templo, aonde o Espírito Santo quer habitar. Porque em todos os cultos a gente já vem falando o quê? Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. A gente quer o tempo todo que a presença do Senhor esteja conosco. Mas do que adianta a presença, a gente pedir o tempo todo, se de fato a gente nem cuida? Se a gente não está nem aí para aquilo que é de Deus? Adianta pedir, adianta a palavra estar no coração, adianta estarmos nos caminhos certos, adianta estar aqui o tempo todo, se de fato lá fora, daquelas portas dali para fora, nós não somos os mesmos cristãos que somos aqui dentro. Não adianta. O Espírito Santo, irmãos, ele não habita onde há abandono. Vocês vão me perdoar, mas ele não habita onde existe abandono. Ele não vai estar lá. Ele não vai. Se você decidiu abandonar a tua vida espiritual, haverá confrontos a te fazer voltar aqui para dentro. Mas entenda que a partir do momento que você chega e fala assim, eu não estou mais nem aí para as coisas de Deus, infelizmente, o Senhor, ele vai tentar fazer de tudo para te resgatar, mas ele não estará habitando em meio ao pecado, porque quando nós nos afastamos, nós estamos dando legalidade para aquilo que não é de Deus se apropriar. Este templo que é você, se você de fato abandoná-lo, você está dando legalidade para que o diabo cirande na tua vida. E não é isso que Deus quer. Não é isso que o Espírito Santo quer. Pelo contrário, Ele quer que nós estejamos o tempo todo dedicado. Ele quer que nós o tempo todo estejamos ali presente.
Irmãos, eu vou contar um segredo para vocês, que eu aprendi com Pedro, discípulo. Pedro, ele quando sai e fala, já no Getsêmani, ele fala assim: Senhor, estou preparado para ir contigo até a morte. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, naquele primeiro amor, quando nós viemos aqui e aceitamos a Cristo, acredite, dentro do nosso coração habitou um Pedro. Dentro do nosso coração habitou um Pedro, do qual a gente falava assim: é esse o Deus que eu quero servir, é esse o Espírito Santo que eu quero que direcione a minha vida, é esse o Deus do qual eu tenho prazer em servir, eu quero de fato dedicar todos os dias da minha vida na igreja. E aí a gente vem no culto de ensino, a gente vem na escola bíblica dominical, a gente vem em todos os cultos, a gente vem em todos os congressos, a gente não pode ver a porta aberta que nós estamos aqui dentro. É verdade, é verdade. Mas aí passa o tempo, e a gente não cuida mais, aí a rachadura aparece. Aí a rachadura aparece, sabe como? Não é lá fora não, a rachadura aparece, é dentro da igreja. Irmãos, orem pelos seus pastores, orem pelos seus pastores. Sabe por quê? Ovelha é difícil. Estou mentindo, pastores? Ovelha não é fácil. E aí, do nada existe uma rachadura. Sabe como é que essa rachadura acontece? Pastor, a irmã me olhou com cara feia. Pastor, o irmão nem me convidou para ir na casa dele. Meu Deus, isso não tem que estar existindo aqui dentro. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É mais bonito dar do que receber. Ofereça então, faz assim: irmão, vai lá jantar lá na minha casa hoje. Já fizeram isso essa semana? Irmão, vamos lá que essa semana é um churrasco nosso aqui, quem quer ir? Vamos. Mas não, a gente fica preocupado na nossa mente com aquilo que nós não temos. E aí a gente começa, aquele murmúrio, aquela goteira dentro da igreja. Ah, porque fulano, pastor, você viu a roupa, pastor, você viu o sapato, porque fulano não veio desse jeito, você viu a unha, você viu o cabelo, você viu o que o irmão falou, aí vem grupo de WhatsApp, aí pronto, a nossa saúde mental já foi pro ralo. E aí para consertar isso tudo, são os pastores. Acredite, são os pastores. Porque muitas das vezes nós queremos colocar esses pastores bem na parede e falar assim: o senhor escolhe a ovelha A ou a ovelha B, porque senão eu não vou ficar. Ou, irmão, já vi isso acontecer. Não acontece da porta para fora. Não acontece. Acontece da porta para dentro. Nós precisamos estar o tempo todo vigilante. Reconstruindo, nós somos templo. O que nós temos guardado dentro do nosso coração? Nós de fato estamos guardando amargura? Nós de fato estamos guardando aquilo que não é de Deus? Porque se é isso que está guardando, está errado. Aí precisa modificar tudo. É melhor que fale assim: Senhor, derruba esse templo e constrói algo novo. Me faz um vaso de barro e me quebra lá, mas me faz um vaso novo, porque eu quero servir com amor, eu quero servir com adoração, em verdade, em espírito. Eu quero estar na tua casa comprometido com as coisas, que é aquilo que o Senhor colocou na mão para fazer. Cuidar do templo é tudo isso, irmão. Cuidar do templo dá trabalho. Cuidar do templo dá trabalho. Não é só ir para a academia. Se alguém achou que eu ia vir aqui hoje falar assim: irmão, não come besteira não, faz exame de sangue para os homens, no final eu vou falar isso, mas agora a gente precisa direcionar a palavra. E a palavra é essa. Porque nós estamos deixando de cuidar daquilo que Deus nos deu. Porque aí eu falo o quê? Não, eu não vou fazer devocional hoje não, porque eu estou chateado. Aí é que você tem que fazer mesmo. Se você está com raiva, aí é que você tem que ler a Bíblia mesmo. Estressou, aí é que você tem que ler a Bíblia mesmo. Está passando por uma tribulação, para, joelha, ora, fala: Espírito Santo que habita em mim, corrige o que eu preciso corrigir neste momento, nesta noite, dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, dentro do meu serviço, dentro da minha família, dentro do meu casamento. Aí é que nós temos que se jogar mesmo aos pés da cruz e falar assim: Senhor, me ajuda. O Espírito Santo, eu falei que ele não habita onde há abandono. Em Efésios está escrito assim: não entristeçais
O Espírito Santo. Quando nós de fato entregamos o abandono do nosso templo, do nosso corpo, da nossa vida espiritual, nossa vida física, para o mundo, o Espírito Santo ele não se agrada disso. O Espírito Santo, ele é santo demais para dividir espaços. O Espírito Santo ele é santo demais para dividir espaços. Entenda que você não vai poder ser um cristão aqui dentro, um cristão lá fora, um cristão no seu trabalho, um cristão na sua faculdade, um cristão na sua escola. Não, isso não pode existir. Você é o mesmo cristão que é aqui, é lá fora, é na onde você está. Você é imagem e semelhança de Cristo. Você é imagem e semelhança. Do jeito que é aqui, tem que ser lá. Porque senão, acho que eu falei demais, né, que está errado, acho que eu vou ter que mudar, mas se você não é o mesmo lá fora que é aqui dentro, precisa corrigir. Mas corrige hoje porque dá tempo. Dá tempo de chegar e falar assim: Senhor, do mesmo formato que eu estou dentro deste templo, faça com que o templo que o Teu Espírito Santo habita lá fora também, todos me vejam como o mesmo cristão que eu sou aqui, como a mesma pessoa que eu sou aqui, o mesmo pai que eu sou aqui, o mesmo marido que eu sou aqui, o mesmo namorado que eu sou aqui. Mas não, nós queremos simplesmente viver este templo em santidade somente aqui dentro. E lá fora? Lá fora é outras pessoas. E aí a gente acha que os outros não estão nos observando. Acredite, nós, enquanto cristãos, somos mais observados do que qualquer outra pessoa. Porque se você sentar em um lugar do qual vai remanchar a sua reputação, todos vão falar: mas ele não era cristão, ele não era evangélico? Aí está sentado aqui no bar, porque às vezes você está lá até tomando Guaraná Mineiro. Eu uso Guaraná Mineiro porque eu amo de paixão. Não fazendo propaganda, eu sei que está gravando, mas não é propaganda. Mas aí a gente ocupa um espaço que a gente não deveria. E aí as pessoas olham para nós, e elas olham lá fora com a maldade. Infelizmente, as pessoas lá fora, o mundo lá fora, olha para nós cristãos com maldade, esperando simplesmente isso daqui, de erro, para poder levantar o dedo e falar assim: ah lá, o exemplo que é. É isso que acontece na vida de um cristão. O templo, ele existe para o culto e não para o abuso. Entenda que o templo, ele existe de fato para um culto racional, um culto verdadeiro, um culto de adoração, um culto com o Espírito e verdade. Entenda que quando nós colocamos o templo, seja esse espaço físico, seja nós como templo do Espírito, entenda que a todo momento precisa haver adoração, a todo momento precisa haver a essência de Cristo em nós, a todo momento nós temos que estar ali em santificação e falando: Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor. O templo, ele foi feito para culto. Agora o que a gente faz? Desvirtua este templo e fazemos o quê? As coisas do mundo. Porque aí a gente começa de fato a virar este templo como um depósito de sujeira, um depósito de ingratidão, um depósito de desesperança. A gente usa o nosso templo para o tempo todo estar ali, colocando como se fosse um depósito de tudo aquilo que Deus não deu. Porque a gente só fica o tempo todo lembrando daquilo que Deus não deu. Eu vi uma frase hoje que me chamou muita atenção. Eu reclamei que eu não tinha sapatos, até eu ver alguém reclamando que não tinha os pés. E isso entrou tão forte no meu coração, porque de fato nós somos assim. Nós usamos a nós mesmos como depósitos daquilo que Deus não deu.
Porque a gente simplesmente olha para as coisas de Deus e fala assim: Senhor, eu sei que a tua promessa, que o Senhor já falou, que vai se cumprir, eu sei que a tua palavra não volta atrás, mas anda logo, faz logo. Nós somos uma geração imediatistas. Nós somos uma geração de uma saúde mental estarrecedora do lixo. Infelizmente. Senhor, me dá paciência, mas me dá logo. É assim. Quantos não estavam aqui nesse templo e já não receberam promessas de Deus que ainda não se cumpriram? Eu tenho certeza que é mais de um. A gente recebe as promessas e simplesmente a gente não pega essas promessas e coloca dentro do templo. Sabe o que a gente faz? Coloca na caixinha do secreto e fica tão secreto, tão escondido, tão distante, que a gente nem lembra. Aí você sabe o que Deus faz? Traz outro profeta e fala assim: ei, eu preciso reavivar em você as minhas promessas. Porque nós pegamos as promessas de Deus e colocamos num baúzinho, achando que nós não temos que fazer nada, porque a gente acha que o quê? Não, mas Deus vai fazer tudo, então deixa lá, o impossível compete a Ele, mas o possível é meu e é seu, tem que ser executado. Cuidar do templo é responsabilidade nossa, orar é responsabilidade nossa, cuidar da casa é responsabilidade nossa, dar vaga para o Espírito Santo habitar é responsabilidade nossa. É nossa, não é que nós temos que vir o tempo todo falando assim: Senhor me confronta, Senhor fala comigo. Ele fala todos os dias, mas nós temos o péssimo hábito de ter um tampão nos ouvidos e não querer entender o que a própria Bíblia fala. Porque a gente fica esperando que venha alguém aqui falar: eis que te digo que o Senhor manda te dizer. Lê a Bíblia, está lá, Deus está falando com você há muito tempo, e você ainda não voltou à memória de viver aquilo que Ele entregou na sua mão. E aí a gente faz o quê? Deixa o templo lá guardadinho, até o Espírito Santo sacudir, falar assim: acorda, acorda. Sabe do que eu me lembro? Da passagem de Jesus no barco. A tempestade pegando todo mundo, e ele lá quietinho, dormindo no barco. Senhor, Jesus, não, o Senhor está dormindo. Eu fico pensando, se fosse eu naquela época, eu ia falar assim: tá doido? Acorda, macho, vamos embora. O Senhor que tem poder para cuidar de tudo aqui. Mas sabe por que ele ficou dormindo? Porque não tinha ninguém que o provocasse ao ponto de falar assim: Senhor, deixa eu ouvir a sua voz, Senhor, fala comigo, eu sei que o Senhor está cansado, mas deixa eu falar, o Senhor é onipotente, o Senhor é onipresente, o Senhor consegue todas as coisas, então fica acordado aqui comigo, porque nós vamos passar por uma dificuldade, eu preciso do Senhor. A gente só lembra do Espírito de Cristo quando a gente está na tribulação. Infelizmente, para alguns de nós, infelizmente, a gente só lembra dele quando a tempestade chega. A gente só lembra quando, de fato, o barco está balançando e a gente está com medo de cair em alto mar. Aí a gente fala assim: Senhor, me ajuda a cuidar do templo que é teu. Agora tu entregou para ele, né? Agora que a tempestade chegou, tu de fato entregou o templo para Cristo. Fala assim: Senhor, de fato agora é teu, ajuda aqui. Deixa eu te dizer, adore ao Senhor nos dias mais tranquilos da sua vida. Prepare-se. Prepare enquanto os dias estão calmos. Existe uma passagem na Bíblia do rei Asa, foi uma pregação até da minha esposa uma vez, que impactou no meu coração. Enquanto o reino estava tranquilo, ele edificou os muros, arrumou os ferrolhos das portas, construiu as torres para poder ver do alto. Fantástico. Isso ficou impactado na minha vida. Enquanto estava tudo tranquilo. Sabe por quê? Porque quando a dificuldade chegar, os muros foram construídos da forma correta. Quando a dificuldade chegar, as torres, você está lá em cima, olhando com uma visão macro, para você entender o que precisa ser feito. No momento de paz você fez isso. No momento de paz, você colocou ferrolhos nas portas, para que nenhum mal pudesse adentrar sobre a tua vida, sobre o templo, sobre a tua casa. É no momento de paz. Para que quando vem a tempestade, a gente consiga passar por isso, junto com o Espírito falando assim: ainda bem que
que o Senhor me ensinou a edificar e cuidar daquilo que o Senhor me deu. Um templo doente, pessoal, ele não cumpre plenamente a missão. Não cumpre. Um templo doente, um templo que está se deteriorando, ele não cumpre com aquilo que Deus colocou para fazer. Deus, ele não vai fazer as coisas mais ou menos. Ele não vai. Ele não vai habitar em você se você falar assim, não, mas eu vou fazer só isso daqui hoje, amanhã eu corrijo, amanhã eu peço perdão para Deus. Não, ele não vai estar com você nesse momento. Ele não vai. Não adianta. A palavra já fala, Senhor, se meus olhos me faz pecar, arranque fora. A gente precisa estar vigilante o tempo todo. O nosso corpo precisa estar saudável. O nosso templo precisa estar saudável, para que as coisas de Deus fluam, para que as coisas de Deus aconteçam, para que tudo aquilo que Ele colocar nas nossas mãos, nós tenhamos capacidade de fazer. Mas se a gente não cuida, do que adianta? Se a gente não está preocupado, do que adianta? Mais uma vez eu vou falar para vocês, não é apenas condicionamento físico. Se fosse, pastor André pegava os últimos lugarzinhos ali, colocava 2 esteiras, uma bicicleta, um equipamento para fazer musculação, eu tenho certeza que nós resolveríamos o problema do condicionamento físico, mas não é só o físico. Cuidar do templo não se trata simplesmente de cuidar somente da alimentação. Não se trata somente de cuidar da aparência física. Não é só passar um desodorante. Mas de fato cuidar das coisas que Deus entregou nas nossas mãos. Porque tem projetos que Ele só está esperando você acordar para que Ele possa executar e vidas lá fora serem alcançadas. Tem pessoas lá fora que ainda não escutaram a voz do Senhor, porque nós não levamos, porque nós não fomos lá resgatar. E aí ele vai falar assim, do que adianta eu preparar um templo bonito, do que adianta ter uma casa completamente edificada, uma aparência perfeita, mas por dentro é podre, de nada adianta. Não tem como. É necessário que o conjunto esteja saudável. Corpo, alma e espírito. É necessário que estejam saudáveis. João 1:2 está escrito assim, desejo que tenha saúde. Apenas a parte A do versículo. Em Provérbios está escrito, isso será saúde para o teu corpo. O homem de Deus, ele não se mata aos poucos. Ele protege o templo que habita o Espírito Santo. O homem que de fato, ele é temente a Deus, escuta os ensinamentos, aquele homem que está aqui, que é sacerdote, que é a cabeça de fato, ele cuida do templo. Ele cuida do templo em casa, ele cuida do templo no trabalho, ele cuida deste templo físico, ele cuida da rotina espiritual. O sacerdote, ele cuida. O sacerdote, ele cuida sim. O Espírito Santo faz o homem enxergar o que não via. Se você ainda não se viu neste momento que precisa, aonde precisa fazer os reparos, peça discernimento ao Espírito Santo. Fale, Espírito Santo, aonde eu tenho falhado? Aonde eu tenho errado? O que foi que aconteceu que essa rachadura chegou aqui e agora eu preciso consertar? Fala comigo para que eu possa consertar esse templo e o Senhor possa de fato habitar com amor, em espírito, em verdade, me dar de fato o condicionamento necessário a levar aquilo que o Senhor quer, porque quando o Espírito Santo governa o templo, nós homens vivemos mais. De fato nós vivemos. Por quê? Porque estamos sendo governados pelo Espírito, nós estamos dando voz para aquele que nos direciona o tempo todo.
ó, não vai por aí, porque aí não pode, ou não faz isso, porque aqui não é onde eu vou estar, vai por tal caminho que eu estarei ali. Nós devemos sair da margem, devemos saber, igual aquele cego que ficava andando na margem, mas nós estamos lá, Senhor, olha para mim. Nós precisamos, ainda que cegos, sair da margem, colocar-se diante de Cristo e falar assim: Senhor, me direciona, coloca, Pai, aquilo que eu preciso nas minhas mãos, mas me dá capacidade para entregar para o teu povo, porque Ele está esperando que nós também vamos lá cuidar de outras pessoas. Mas para nós cuidarmos de outras pessoas, nós também precisamos cuidar de nós mesmos. É necessário que nós cuidemos. Deus, Ele quer homem por inteiro. Deus quer homem e mulher por inteiro. Corpo, alma e espírito. O que tem afetado você a ponto de tirar a paz? Tem algo que tem afetado? Se tem, peça a Ele hoje, nessa noite. Fala assim: Senhor, corrige minha mente, corrige meus pensamentos errados, corrige meus pensamentos acelerados. Senhor, deixa eu viver em paz, junto contigo. Hoje é a noite do qual, de fato, nós precisamos pedir a Ele esse discernimento. Nós precisamos, de fato, ter a claridade da palavra em nossas vidas, porque a palavra, ela é luz. Nós precisamos hoje pedir isso a Deus. Meus irmãos, saúde eu falo que ela não é luxo. Saúde não é luxo. Nos dias de hoje, eu vou falar uma coisa para vocês. É o tempo em que mais o ser humano está sofrendo com transtornos psicossomáticos. É o tempo em que mais nós sofremos com isso. É o tempo em que nós vivemos uma geração do qual depois o povo vai me cancelar na internet, porque eu sou secretário, depois esse povo vai me cancelar, mas eu vou falar assim mesmo. Nós vivemos uma geração do qual nós somos tão imediatistas que nós preferimos as coisas rápidas para melhorar o nosso templo, para melhorar o templo do Espírito, e nós queremos as coisas tão rápidas. Eu digo isso por mim. Quem lembra de mim há alguns anos atrás com 110 quilos, não vê hoje e fala assim: meu Deus, o que aconteceu? Não tive paciência para ir para a academia, não tive paciência para cuidar da alimentação, não tive paciência para cuidar do templo do Espírito. Eu tinha tempo para tudo, menos para cuidar do templo do Espírito. Eu tinha tempo para tudo, mas eu não tinha tempo para cuidar daquilo que Deus, de fato, entregou nas minhas mãos. Aí a gente faz o quê? Vamos fazer uma cirurgia ali rapidão. Faz uma cirurgia bariátrica, rapidinho a gente enxuga, fica bonito. Senhor, obrigado, eu precisava. Mas de fato nós não cuidamos com dedicação. Se nós cuidássemos com dedicação, não precisaria chegar a esse ponto. Porque de fato eu teria cuidado muito antes do templo. De fato eu não estaria usando as canetinhas emagrecedoras. Não falei marca, nem nome. Mas a gente não estaria usando as canetinhas emagrecedoras. A gente estaria se empenhando com dedicação dia após dia. Mas nós somos uma geração fracassada. Nós somos uma geração fracassada, infelizmente. Nós somos uma geração que a gente olha e fala assim: eu não tenho tempo para isso, eu vou resolver logo. E aí a gente deixa tudo de lado. Nós deixamos aquilo que é o mais importante, o templo do Espírito. E aí nós fracassamos no primeiro projeto, o projeto do qual Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele planejou nós para termos vida em abundância, vida com prosperidade, vida com alegria. Ele planejou eu e você para que nós tenhamos e vivamos em paz e tenhamos o mais belo de tudo nesta terra, os manjares de Deus. Ele planejou uma terra onde emana leite e mel, mas nós fizemos questão de pegar tudo isso, guardar num lugarzinho e falar assim: Senhor, do seu jeito demora mais, deixa que eu vou dar um jeito de fazer do meu.
e nós fracassamos. Fracassamos porque nós queremos ser imediatistas demais. Nós queremos andar rápido demais, mas nós não temos tempo para que o Espírito Santo faça o trabalho em nós. É um progresso diário, é um progresso de tempo a tempo. Em tempos de refrigério, virão da presença do Senhor. Em Atos 3,19, tempos de refrigério virão da presença do Senhor. Se está desesperado, se hoje é o dia que você veio para falar assim, ele vai falar só de saúde, só de exame, ele vai falar o que é novembro. Não. Cristo precisava que falasse conosco isso hoje. Ele precisava que nós nos atentássemos para isso hoje. É hoje. O templo é dele. O que nós estamos fazendo aqui com aquilo que é dele? Você acha que ele está feliz com o formato de cristão que nós somos hoje? Olha para dentro de si mesmo. Olha para dentro de você e fala assim: o Senhor está feliz comigo do jeito que eu estou. Eu passei a semana todinha, eu não errei em momento algum. Deus está feliz comigo demais. Examine, pois, o homem a si mesmo. De fato, ele pode pairar sobre você hoje e falar assim: Senhor, não há nada de errado no templo. Ele pode falar isso hoje. Você pode apresentar para ele hoje as tuas mãos e falar assim: Senhor, não há nada de errado. Nós temos capacidade para fazer isso hoje. Se nós não temos, a hora do renovo é hoje. A hora de pedir a renovação espiritual é hoje. A hora de pedir a renovação física é hoje. A hora de pedir a renovação intelectual é hoje. Porque ele veio hoje para confrontar a mim e a você, falando que, ei, esse templo é meu, esse templo sendo meu, eu quero ele de volta, do qual eu entreguei. Então a hora necessária que a gente esteja hoje, em espírito, em verdade, entregando a ele aquilo que de fato ele colocou nas nossas mãos para cuidar, porque somos mordomos daquilo que ele nos deu. Fica de pé, eu não sei a dinâmica, cadê o pessoal que... dos músicos, pode vir para cá, fica de pé. Se você sair daqui hoje, entendendo que quem cuida do templo atrai a presença, e quem abandona afasta a glória, se você sair daqui hoje entendendo que o templo não é só aspecto físico, então de fato você entendeu o que Deus queria falar com você. Porque de fato, se você cuida, é fato que a presença se atrai. O Espírito Santo se atrai por aquilo que é belo. O Espírito Santo se atrai por aquilo que é saudável. O Espírito Santo se atrai por aquilo que de fato ele sente prazer no lugar de estar. Mas quando nós abandonamos de fato esse templo, quando de fato nós não cuidamos da rachadura que existe em nós, quando de fato nós não cuidamos com amor e dedicação daquilo que Deus deu, de fato a gente afasta a glória de Deus das nossas vidas, da nossa casa, do nosso casamento, dos nossos filhos. Nós afastamos a presença gloriosa de Deus. Nós entregamos para o mundo aquilo que não deveria estar lá no mundo, mas estar aos pés da cruz, que sou eu e você. Nós precisamos urgentemente de entregar a Ele. Você tem a oportunidade nesta noite, daí de onde você está, no seu banquinho mesmo, de fechar os seus olhos. Você tem a oportunidade de falar assim: ei, Espírito Santo, eis-me aqui como um belo vaso a ser moldado por Ti, Deus. Permita ser vaso na mão do oleiro. Permita com que Ele tire as pedrinhas que não deixam o vaso bonito. Fala assim: Senhor, arranca mesmo.
Senhor, tira mesmo, tira daqui, Pai, tudo aquilo que é impuro, tira de mim tudo aquilo que não vem de Ti, que cada pensamento errado que eu tive no decorrer da minha vida, até o dia de hoje, Senhor, que eu não tenha mais, porque daqui em diante habitará em mim, de fato, pensamentos do Teu Espírito, pensamentos da Tua graça, graça daquela que o Senhor comprou a mim e a você, sem merecermos. Ele veio e pagou com preço de sangue. Foi Ele que olhou para mim e para você e falei assim: olha, por este daí eu vou pagar um bom preço. O bom preço foi a vida de um Cristo sem pecado numa cruz, porque não havia pecado naquele templo. Ao contrário, ali havia a presença de Deus, e ainda assim Ele se fez carne, se entregou por amor por mim e por você. E o que nós temos feito com isso? Jogado no lixo, jogado fora e falando assim: ei, Espírito Santo, não, fica lá agora no cantinho que eu não preciso de você não, deixa que eu faço do meu jeito. Mas quando chegar na tempestade, aí eu te acordo no barco, aí eu falo: Cristo, eis-me aqui, me tira desse monturo, me tira dessa tempestade, acalma o vento, acalma o mar. Ei, Ele quer fazer isso hoje, por mim e por você, por um bom preço, preço de sangue na cruz. Homens, entendam, homens que estão aqui hoje, neste congresso, a parte física ela é muito atraente, a parte física ela é muito saudável, mas a parte espiritual, essa sim, o Senhor olha as tuas orações, as tuas lágrimas, a tua dedicação, é essa a que o Espírito olha. Ele chega e fala assim: verdadeiramente és um homem de Deus. É nessa em que Ele hoje está procurando verdadeiros adoradores. E nós somos. No teu banco, aí mesmo, fala com Ele hoje. Fala: Senhor, cura onde precisa ser curado, quebra o que precisa ser quebrado, restaura o que precisa ser restaurado. O Espírito Santo tem liberdade neste lugar. O Espírito Santo tem liberdade de curar. O Espírito Santo tem liberdade de restaurar. Restaurar a tua vida, o teu casamento, a tua família. Ele tem a liberdade de enxugar as lágrimas que caem do teu rosto. Para homens e mulheres. Senhor, eis aqui a tua igreja, meu Pai. Pai, aqui, Senhor, estão os teus filhos, meu Pai. Pai, os templos são teus. Pai, ninguém que entrou hoje aqui, meu Pai, sairá sem ser entregue a Ti. Senhor, nós oramos nesta noite, Pai, através destes homens, meu Pai, que sejam homens curados, que sejam homens restaurados, que sejam homens, Senhor, entregues à Tua presença, Senhor. São homens, meu Pai, entregues, Pai, diante da Tua presença. Pai, entra na vida deles nesta noite, meu Pai, restaurando o que precisa ser restaurado, abrindo as portas necessárias. Senhor, restaura sonhos, restaura os projetos desses homens nesta noite. Senhor, que o Teu Espírito Santo, ao entrar aqui, meu Pai, já estavam. Meu Pai, eles ao sentarem aqui nestes bancos, meu Pai, puderam sentir a Tua presença, e que essa presença, Senhor, os acompanhe dia após dia, que durante a caminhada deles, Senhor, a lamparina não se apague, que não falte o óleo, meu Pai, que não falte o azeite. Senhor, coloca, meu Pai, o Teu Espírito sobre a vida de cada um deles, para que eles tenham discernimento de cuidar das casas, dos casamentos, dos filhos. Pai, faça destes aqui, Senhor, homens valorosos, homens corajosos, homens, meu Pai, que de fato entregues na Tua presença, meu Pai. Que eles possam, Senhor, o tempo todo estarem obedientes à Tua palavra, à Tua palavra.
Se você tem o desejo de entregar a tua vida para Cristo, a noite é essa. Eu te convido, aqueles que ainda não entregaram, para vir à frente, entregar a tua vida a Cristo, porque este templo que Ele entregou foi para que você somente administrasse, porque haverá um dia em que Ele vai chamar de volta, porque este templo é dele. Se tiver alguém com o desejo de entregar a vida a Cristo, vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Aqueles que precisam de renovo, de esperança novamente, vem aqui na frente que nós também vamos orar para você. Você vai ver que os homens desta casa, através da oração, também cura e restaura, como Pedro fez em suas orações, restaurando vidas e ganhando almas. Se você tem o desejo, faça isso hoje. Não deixe para depois. Aproveite cada momento que Deus te dá. Aproveite cada oportunidade que Ele te entrega. Porque há um dia em que Ele irá nos chamar. E nós precisaremos prestar conta deste tempo, daquilo que nós fizemos para Cristo. Ele verdadeiramente é o Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade pela igreja, por estarmos aqui em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida.